Vivemos tempos em que as pessoas se cansam com muita facilidade, se queixam de tudo, e inclusive dentro da igreja existem pessoas que parece que nunca estão satisfeitas, sempre querem mais e mais e mais. Parece que o que elas desejam para suas vidas está muito além daquilo que elas podem ter. E muitas dessas pessoas acabam ficando insatisfeitas com Deus, insatisfeitas com os irmãos da igreja e acabam se afastando. Ah, e aquelas pessoas que ainda não pertencem ao povo de Deus, elas não veem motivos, elas não veem justificativas para abandonarem a vida que têm agora e abraçarem a fé cristã, porque acham que a vida cristã é uma prisão, uma escravidão, que elas não têm liberdade para fazer nada, que elas se sentem melhor continuando onde estão, sem terem conhecimento do conceito cristão de pecado, do arrependimento, tudo, e por isso preferem continuar onde estão, que acham mais confortável. Mas o preço que Jesus pagou por nós é muito alto. E existe um cântico no meio cristão que repete várias vezes a seguinte frase: Eu nunca saberei o preço que foi pago na cruz, uma coisa assim, que Jesus é uma coisa assim. Repete várias vezes esse mesmo verso, mas na verdade nós sabemos sim o preço que foi pago por Jesus na cruz, inclusive está em Sua palavra, em vários textos bíblicos. Eu deixarei alguns aqui como exemplo, mas nós sabemos sim, Deus nos revelou esse preço. Esse preço foi um preço de sangue, porque o ser humano foi criado perfeito, o homem, a mulher, no caso Adão e Eva, e Deus deu ao ser humano a oportunidade de escolher entre permanecer fiel a Deus e seguir o erro, seguir suas próprias inclinações. E o diabo se aproveitou disso, acabou enganando primeiro a mulher, depois o homem. No fim eles acabaram se acusando mutuamente. E primeiro o homem, Adão acusou Eva, depois Adão acusou a serpente. No fim houve uma desarmonia, houve uma quebra da harmonia criada por Deus. E Deus logo nos primórdios, logo após a queda do ser humano, Deus prometeu a vinda de Jesus. E isso foi repetido pelos patriarcas, pelos profetas, até que Jesus veio, efetivamente veio, se sacrificou por nós. E um dos profetas que profetizou a vinda do Messias foi o profeta Isaías. E ele já expôs em vários de seus trechos, de suas profecias, tudo que o Messias, no caso Jesus Cristo, sofreria durante sua primeira vinda a este mundo. E o capítulo 53 eu não lerei todo porque é muito longo, mas eu lerei pelo menos o trecho entre os versículos 4 e 7, no qual a Bíblia, em Isaías 53, de 4 a 7, diz o seguinte: Verdadeiramente Ele, no caso Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus criadores, ele não abriu sua boca. Agora, muitas pessoas perguntam, por que Jesus permitiu que isso acontecesse com ele? Por que ele permitiu ser cuspido, ser chicoteado, crucificado, que era a pior de todas as mortes no tempo do Império Romano? Porque assim, essa deveria ser a nossa morte, porque nós desobedecemos a Deus, nós caímos na condenação do pecado, e era necessário ao longo da história, no Antigo Testamento, sacrifícios de animais para que a ira de Deus fosse aplacada e o ser humano tivesse os pecados perdoados. E sempre era necessário uma renovação desse sacrifício. Por isso que surgiu o tabernáculo, por isso que surgiu o templo. No caso, o primeiro templo foi construído por Salomão, porque era necessário uma renovação constante desses sacrifícios para que os pecados do povo fossem perdoados. Mas a partir do momento em que Jesus veio,
esses sacrifícios não foram mais necessários. Se você quiser entender melhor isso, leia as cartas aos Romanos, cartas aos Hebreus, que você entenderá melhor o, todo o processo de salvação em Jesus. Mas por enquanto eu ficarei com esse trecho e outros trechos mais do Novo Testamento, como por exemplo o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 9 a 14, que resume bem a missão de Jesus durante sua primeira vinda. Diz assim o texto de Evangelho de João, capítulo 1, versículos 9 a 14. Ali, no caso, em Jesus, estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória de um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem escreveu isso foi o apóstolo João, que foi a principal testemunha da primeira vinda de Jesus, foi testemunha da ressurreição também, que ao final da sua vida escreveria o Apocalipse, a revelação sobre os últimos tempos, que são os tempos que nós estamos vivendo. E acontece que esse trecho resume bem o que aconteceu ao longo da história. O povo de Israel, apesar das muitas manifestações de Deus, por meio de milagres, sinais, prodígios, o povo de Israel acabou se voltando contra Deus. E por isso Deus acabou se apresentando aos gentios por meio da pregação dos apóstolos, por meio do próprio Jesus e também da pregação dos apóstolos. E por causa disso, como os judeus, que foram os remanescentes do povo hebreu, do povo de Israel, como eles recusaram a palavra, é claro que muitos acabaram aceitando, mas a grande maioria, principalmente os líderes da época, os líderes judeus da época, eles acabaram recusando a palavra, recusaram a ressurreição de Jesus e recusaram o evangelho e, enfim, essa palavra acabou se estendendo aos gentios e chegando até nós, brasileiros. E outros trechos que eu gostaria de deixar com você para exemplificar qual foi o tamanho, a proporção assim, do preço pago por Jesus para a nossa salvação, para que nós pudéssemos fazer parte do seu reino e fôssemos chamados filhos de Deus, ainda que por adoção, porque filho de Deus mesmo, só existe um, que é Jesus Cristo. Nós somos filhos dele por adoção. Por momento que nós cremos em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos recebidos no reino de Deus como filhos de Deus por adoção. Mas como isso foi possível? Um dos textos que deixam isso bem claro também foi o da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: aquele que não conheceu pecado, no caso Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por quê? Porque era necessário um sacrifício perfeito, porque todos os sacrifícios que foram feitos ao longo do Antigo Testamento eram sacrifícios imperfeitos, que precisavam sempre ser renovados. Mas a partir do momento que Jesus Cristo, o único ser humano perfeito, a passar por esse mundo, se ofereceu a si mesmo como sacrifício em nosso lugar, aí isso eliminou completamente a necessidade de novos sacrifícios, porque com isso não precisamos mais de sacerdotes para intercederem por nós, mas nós mesmos, a partir da nossa fé em Jesus Cristo, passamos a ter livre acesso ao Pai. E o único intermediário, o único mediador entre nós e Deus passou a ser o próprio Jesus Cristo. Ele se fez sacerdote, ele se fez sacrifício em nosso lugar, e a partir da sua ressurreição passou a ser feito sacerdote no lugar de todos os sacerdotes, sumos sacerdotes que passaram pelo povo de Israel. Porque se você assiste a novela de Jesus, você percebe que o sumo sacerdote, na época de Jesus, até as vestes do sumo sacerdote são diferentes das vestes do sumo sacerdote do Antigo Testamento, porque as vestes tinha aquela túnica azul com detalhes em branco e aquela coisa linda. No fim, a veste do sumo sacerdote do tempo de Jesus era uma veste escura, uma veste preta. Por quê? Porque o sumo sacerdócio, na época de Jesus, era ocupado como se fosse um cargo político, não era mais por herança dos descendentes de Arão, não era mais aquela coisa espiritual, e sim um mero cargo político, um cargo de influência política. Então Jesus veio para romper com tudo isso, e ele passou a se fazer sacerdote entre nós e Deus, sendo intermediário entre nós e Deus. E fechando esse raciocínio, fechando esse pequeno estudo a respeito do preço pago que Jesus pagou por nós, gostaria de encerrar com a primeira carta de Pedro, capítulo 1,
versículos 17 a 21, para que você possa entender um pouco melhor a respeito do que Jesus fez por nós. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Deixa eu ler até o final, até o versículo 25. Purificando as vossas almas na obediência à verdade pelo amor, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem é como flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor, mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, e continua sendo evangelizada até hoje, e será evangelizada até o fim dos tempos. Então que esse breve vídeo possa ter servido para esclarecer seu coração, para acalmar seu coração. E saiba que Jesus pagou um preço muito alto por você, por mim e por todos nós. Então que Deus abençoe, que Deus oriente. Se esse vídeo edificou sua vida, fez bem ao seu coração, curta esse vídeo, compartilhe com seus favoritos, inscreva-se no meu canal, mande para quem estiver precisando ouvir, para que permaneça fiel a Cristo, para que não caia jamais. Que Deus abençoe e de repente, se quiser.